marcam esse pênalti mequetrefe e fajuto pro Grêmio. A arbitragem brasileira é um lixo e o Flamengo foi prejudicado de forma assintosa por um árbitro horroroso, que eu nunca gostei desse árbitro, e entendo que errar é humano e tudo mais, só que no decorrer de 90 minutos você apitar uma faltinha aqui, picar ali, parar aqui é complicado, né? O time vai esfriando o jogo pro outro time e não é isso que a gente não gosta, né? Não é? O futebol tem que jogar, correr, deixar o jogo rolar e é isso. O que eu sinto realmente é que o que eu gostaria que colocassem um jogo pro árbitro, as coisas que eles erram, que eu não tenho muita dúvida se eles fazem isso. E os erros se repetem. Os critérios não se corrigem, os erros se repetem. Grêmio arranca empate com pênalti no finalzinho da partida e Flamengo fica na bronca com a arbitragem. Acompanhe agora o que a mídia está falando sobre. Vamos falar do pênalti marcado pro Grêmio? Não achei pênalti, como eu sempre falo, não foi intencional, não foi um movimento antinatural. Ou seja, não foi pênalti o lance do Ayrton Lucas. E aí eu vou recuperar aqui para falar do lixo que é a arbitragem da CBF. Porque não tem critério nenhum. Fluminense e Bahia, Bahia e Fluminense. Foi marcado um pênalti pro Fluminense, que voltaram atrás, a arbitragem voltou atrás depois que o VAR chamou, num lance muito semelhante ao de hoje. Aí teve Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo. A bola bateu na mão do Marlon Freitas do Botafogo de uma forma muito pior do que aconteceu hoje. Também não achei pênalti, porque não foi intencional, não foi antinatural. A arbitragem não marcou. Aí hoje, contra o Flamengo brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, marcam esse pênalti mequetrefe e fajuto pro Grêmio. A arbitragem brasileira é um lixo e o Flamengo foi prejudicado de forma assintosa por um árbitro horroroso, que eu nunca gostei desse árbitro, e um VAR que não chamou. Por que o VAR não chamou se não foi antinatural? Por que o VAR não chamou se não foi proposital? Aí cabe ao torcedor questionar e desconfiar do que ele quiser. Melhor, você tem mais pontos até o último jogo da última rodada. Você tinha mais saldo de gols, mais pontos nesse mesmo momento da temporada. Eu queria saber se você acha que o seu Flamengo atingiu a maturidade ou se ainda tem a evoluir. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão do time nesse momento da temporada. O Flamengo de 2025 é o Flamengo de 2025, não se compara com nenhum outro ano da história do Flamengo. É um Flamengo que quer fazer história, que quer tentar ser campeão e que tem uma longa caminhada pela frente. Temos que pensar simplesmente em ganhar os nossos jogos e tentar ganhar o máximo de jogos possível para tentar ficar na frente de todos os adversários para poder ser campeão. Esse é o nosso objetivo, não se comparar com outros anos, nem com outros números, tentar fazer a nossa história. Boa noite, Felipe. Boa noite. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma análise da partida de hoje, qual o sentimento que fica após esse empate no gol de pênalti, e também sobre as alterações que você fez. O que você buscou, por exemplo, na saída do Pedro, a entrada do BH, foi porque ele estava cansado, ou uma formatação diferente para essa equipe do Flamengo? Obrigado. Não, o jogo de hoje foi um jogo onde fomos muito superiores. Tivemos muitas chances de fazer gol, um volume muito grande de jogo. Verdade que o jogo muito parado, né? Muito parado muitas vezes. É o jogo tipo do jogo que eu não gosto. Mas criamos inúmeras chances e o mais que o suficiente para fazer o primeiro e também para fazer o segundo. E num lance difícil, duvidoso, acabaram empatando, né? O futebol brasileiro é muito complicado, muito difícil, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas foi um jogo onde realmente merecíamos vencer, merecíamos um resultado melhor. Infelizmente não veio e levantar a cabeça, pensar na próxima. Sobre as alterações, o Pedro, já estávamos no momento do jogo que eu sentia que o time estava indo para trás, o adversário estava nos pressionando mais, tanto com bola e tanto sem bola, então precisávamos de velocidade, pressão. Por isso que optei por colocar o Bruno. E é isso. Ok.
Oi, Felipe, boa noite. Boa noite. A torcida no intervalo xingou muito o árbitro. E eu sei que é a sua postura de não reclamar de arbitragem. Mas a gente sente no time do Flamengo que não tem um jogador, que seja o capitão hoje, que é o Arrascaeta, que vá no árbitro. Falta isso ao time do Flamengo? Existe alguma orientação para os jogadores não irem no árbitro, mesmo em lances que nitidamente a arbitragem errou, como num carrinho do Kahneman, me parece, né, do De La Cruz, que nem falta ele marcou, enquanto ele dá um cartão amarelo para o Léo Ortiz? Não, os jogadores eles falam com o árbitro, só que eles estão tão concentrados em vencer, não é o trabalho deles ir lá brigar com o juiz e ficar reclamando toda hora. Quem tem que fazer o trabalho dele é o juiz, que tem que apitar o que tem que apitar. Né? O que eu sinto realmente é que... o que eu gostaria que colocassem um jogo para o árbitro e corrigissem o que ele faz também. Que ele assistisse, que ele revesse o jogo. As coisas que eles erram, que eu não tenho muita dúvida se eles fazem isso. E os erros se repetem. Os critérios não se corrigem, os erros se repetem, o jogo fica picotado, chato, 500 mil faltas que não são e critério zero. Isso me decepciona muito porque o que nós queremos o que nós mais queremos é isso, não se preocupar com o árbitro, não se preocupar com o juiz, pensar simplesmente no jogo. Felipe, Raiza Simplício aqui da Gol Brasil e da Revista. Faltou tranquilidade ao Flamengo ou você atribui mérito ao Grêmio, tanto na parte de evitar o segundo gol do Flamengo, até buscar também o resultado? Faltou um pouquinho para vocês ou sobrou para eles? Como é que você avalia esse empate 1-1? Não, é um empate amargo pra gente, a gente que buscou todo momento a vitória, eles se colocaram atrás a defender todo o jogo. E futebol tem essas coisas, acontece, e agora toca trabalhar aí. Todo o time, toda a equipe para voltar no próximo jogo contra o Juventude bem forte para buscar a vitória. O Boto esteve por aqui até falando da questão da arbitragem, mas ele não se ateve nem à questão do pênalti em si, mas sim ao jogo mais travado que ele achou, questões de faltas também, marcação, pressão de vocês. O que você está sentindo assim da arbitragem no geral, até porque você veio da Europa, enfim, lá tem muita pressão, etc. Não, na verdade, acho que aqui até agora dos 9 jogos que eu joguei, eu achei a arbitragem que foi bem regular e teve critérios justos. Hoje eu achei que o critério dele foi diferente em momentos do jogo, apitar pelo seguro, vou dar essa falta para não prejudicar, sabe? Mas não é, você tem que deixar o jogo rolar. E futebol é assim, é contato, chegar forte, a gente não pode tirar o pé, mas fazer o quê? Cada um tem o seu critério e sua forma de apitar. Entendo que errar é humano e tudo mais, só que no decorrer de 90 minutos você apitar uma faltinha aqui, picar ali, parar aqui é complicado, né? O time vai esfriando o jogo pro outro time e não é isso que a gente não gosta, né? Não é, o futebol tem que jogar, correr, deixar o jogo rolar e é isso. Agora, sobre o Flamengo, eu vou chamar a atenção para um ponto. O Jorginho não jogou. E quando o Jorginho não joga no Flamengo, é parecido com o Arrascaeta. Jorginho e Arrascaeta, mesmo com o Flamengo, tendo um monte de craque, muito investimento, são 2 jogadores que fazem falta na equipe do Flamengo. Resultado para o Flamengo, é líder do campeonato, mas horrível. Pelo time do Flamengo, pelo investimento, cerca de 65 mil torcedores, resultado horrível para o time do Flamengo. Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Tamo junto!